Olá, meus queridos do terceiro ano. Vamos para mais uma videoaula para vocês. Graças a Deus a gente conseguiu terminar esse segundo livro. Vamos para o terceiro livro agora, fazendo agora, antes disso, a revisão, né? Que está lá na página da revisão 1, que está na página 131 da revisão 1, ok? Pessoal, então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente discutiu ao longo de todo o nosso curso de Química Orgânica, tá? Então, é uma aula bem legal, preparada para vocês, porque é uma aula mais rápida, porém que vai tratar de todos os aspectos relevantes aqui à Química Orgânica de terceiro ano. Aula 7. Vamos lá, então. Só que antes, já ia me esquecendo, temos que fazer a correção do capítulo anterior, correto? Então, vamos lá? Então, ó, o capítulo anterior foi Funções Oxigenadas 2, está lá no livro 2 e está na página 387 até a página 388. Então, se você quiser a referência aí do exercício, pode abrir nessas páginas aí. Então, vamos lá. Ó. Primeira questão. Em relação à sacarose, que é a fórmula que está abaixo aí, responda. Quais grupos funcionais presentes na molécula de sacarose? Ó. Então, aqui, galera, ó, OH ligado diretamente a quê? Carbono saturado. Beleza, então isso aqui seria a função álcool. Da mesma forma, ó, função álcool, função álcool. Então, galera, ó, nós temos várias funções álcools aqui na molécula, bem facilmente indicado aqui. Por vezes o aluno pode ficar um pouco confuso quanto ao éter. Onde está o éter? Ó? Éter está entre esses dois carbonos aqui. Por que não é um éster? Porque se fosse um éster, estaria ligado a uma carbonila. Ou seja, aquela estrutura em que tenho C dupla O e, perdão, C dupla ligado ao oxigênio, daí outra cadeia. Então, aqui nós temos uma função éter. Se você tem alguma dúvida com relação à distinção clara e necessária que vocês precisam ter a respeito do que é éter e o que é éster, não existe em voltar nas nossas aulas. E caso você esteja na dúvida ainda, faça a pergunta para mim pelos meios que vocês tiverem aí, tá? Beleza, pessoal. Então, ó, forneça o nome oficial dos aldeídos a seguir. Olha só, um aldeídozinho bem típico, ó. Então, não tem um aldeído de cadeia reta, não tem nenhuma ramificação, é só dar o nome mesmo, ó. Então, met, et, prop. Prop, somente ligação simples, vai ser an, ok? Função aldeído é al. Propanal, ok? Agora, vamos lá para o próximo. Esse aqui já possui ramificações. Cadeia principal está aqui, certo? Por que ela está aqui, professor, e não desce para cá? Porque, galera, temos que tentar incluir o máximo de insaturações dentro da cadeia, ok? A cadeia mais longa que inclua a insaturação quando a gente for procurar a cadeia principal, ok? Então, qual seria essa cadeia principal? Ó? Ela é bem delineada aqui para a gente, tá? Agora, notemos também que temos aqui uma insaturação presente aqui, ó, certo? Agora o aluno pode ficar com dúvida. Professor, eu começo a numerar próximo da dupla ou começo a numerar próximo aqui do carbono da carbonila? Aí a dúvida é respondida pela prioridade, ó. Grupo funcional, seguido por insaturação, seguido por ramificações. Então, eu vou começar próximo ao grupo funcional, ó. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, na posição 5, você tem uma dupla. Então, vamos dar nome à cadeia principal. Ó. Então, ó, é um EPT, certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Logo, eu tenho um EPT. Beleza? Na posição 5, eu tenho uma dupla. Então, eu tenho 5 em qual que é a função? Hidrocarboneto. Tenho um hidrocarboneto aqui, coloco al. Beleza? Agora, eu preciso localizar a minha insaturação. Quem é a minha insaturação? É o etil. Então, aqui eu tenho aqui o 3-etil. Por quê? 1, 2, 3. Na posição 3, eu tenho ligado aqui o etil. Beleza, galera?
Então, prosseguindo, ó. Agora, observem que na letra C e D, vocês têm exemplos, pessoal, de um dial, né? Que tem 2 vezes a função aldeído na cadeia, certo? Então, aqui muda um pouquinho somente, por quê? Porque eu incluo agora, ó, o prefixo di, que vai indicar que eu tenho 2 vezes o aldeído presente na cadeia, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, ó, quantos carbonos eu tenho nessa cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu tenho um pente. Beleza. Agora, eu tenho somente o quê? Carbonos saturados nessa cadeia. Ok, carbonos saturados, tranquilo. Então, se eu fosse pensar se isso fosse um hidrocarboneto, seria um pentano. Só que eu tenho o quê? 2 funções aldeído aqui, uma em cada ponta. Então, eu tenho um pentano de al. Por fim, galera, notem o que nós fizemos, só recapitulando. Ó, nós colocamos o nome do hidrocarboneto e colocamos aqui dial. Beleza? No entanto, galera, para terminar essa questão, eu tenho que localizar os radicais que estão ligados à cadeia principal. Qual são esses radicais? Ó? Eu tenho metil aqui e tenho um radical aqui, etil aqui, beleza? Então, contando, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter o quê? Ó? 2 etil, 4 metil. Beleza? Beleza, pessoal. Agora, prosseguindo, ó. Observem agora que você tem aqui, ó, um benzeno. E a esse benzeno você tem conectado 2 funções aldeído. Aldeído aqui também. Neste caso, pessoal, como você resolverá essa questão? Então, ó, lembre-se que a cadeia principal será o benzeno, caso lá de cadeias aromáticas que eu falei para vocês. Então, ó, se eu tenho um benzeno que tem aldeído, e 2 aldeídos, vai ser o quê? Um benzeno de al, ok? Tenho um benzeno de al, e agora eu preciso localizar onde essas funções aldeído estão encaixadas no anel. Como elas estão encaixadas aqui, ó? Então, eu pego uma referência, uma possibilidade, e ó, referência, meta, orto, para. Perdão, orto, meta, para. Então, ó, se aqui eu tenho a referência é orto, meta, para. Então, na posição para, eu tenho aqui conectado o meu segundo aldeído, certo? Então, se aqui é a posição de referência, oposta a ela, na posição aqui no extremo oposto, eu vou ter a posição para. Então, vai ser o para benzeno de al, certo? Pessoal, é importante falar essa posição? Sim. Por que é importante? Porque de acordo que você vai ter, por exemplo, aqui, ó, um orto ou um meta, você vai ter um sistema diferente de isômeros, certo? Então, isômeros são moléculas diferentes, beleza? Por fim, galera, questão 3. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfumes. Olha lá, galera. Então, ó, você tem aqui 3 moléculas, né? Para falar várias. Agora, vamos observar quais são as funções que estão presentes em cada uma delas, ó. Então, aqui eu já vejo o quê, ó? Esse O vai lá para cima, coloco na dupla, e isso aqui eu tenho um hidrogênio. Que função é essa da fragrância de jasmim? Aldeído. Então, vou lá e anoto, aldeído. Beleza, a fragrância de canela, ó, coloco esse Ozinho lá em cima, papá, e esse hidrogênio eu coloco conectado ao H aqui. Certo? Então, que função é essa? Também é um aldeído. Agora, vamos olhar agora para o espinheiro branco. Ó. No espinheiro branco, você tem aqui carbono e 3 hidrogênios. Agora, vamos refletir juntos. Ó.
carbono e 3 hidrogênios. Então, se ele tem 3 hidrogênios conectados ao carbono aqui, nesse CH3, esse CH3 vai estar ligado por uma ou duas ligações aqui a esse oxigênio. Lembra-se que você tem 4 ligações, 3 você gastou com hidrogênio e uma ficou restando para ligar com oxigênio. Então, esse carbono está ligado apenas por uma ligação simples a esse oxigênio. E, por sua vez, esse aqui vai estar ligado a outro carbono por ligação simples também. E é o caso aqui de um éter. Beleza? Então, eu tenho um éter e aqui eu tenho C, que tem uma ligação com o hidrogênio e 2 ligações com o oxigênio. Nesse caso aqui, você vai ter um aldeído. Então, respondendo à pergunta, o grupo funcional comum às 3 substâncias correspondente à seguinte corresponde à seguinte função orgânica. A função orgânica que nós estamos falando aqui, então, é a função aldeído. Ok? Tranquilo? Beleza. Questão 4. Nesse caso aqui, ele está falando sobre funções também. Então, vamos lá. O óleo essencial de manjericão apresenta grande potencial de aplicação como agente antimicrobiano, agente medicinal, como flavor em alimentos e fragrância em produtos farmacêuticos. Então, o manjericão é aquela plantinha, né, que a gente coloca muito em pizza, pizza margherita. Quem gosta de pizza aí vai conhecer. Aquela folhinha verde. Não é orégano, o orégano é pequenininho. O manjericão tem a folha mais larga um pouquinho. Então, vamos ver aqui. Que função que você tem na primeira aqui, Olha só, você tem um anel benzênico e ligado a esse anel benzênico, você tem o quê, OH. Então, seria um fenol, ok? Mais uma vez, pelos mesmos motivos de antes, você tem um carbono ligado ao oxigênio através de ligação simples. Como eu sei disso? Ele está ligado a 3, esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Ele só pode ter a 4ª ligação dele com a ligação simples com o oxigênio. Então, você terá uma função éter. Pelo mesmo motivo, aqui você tem um éter também. Ok? 2 também tem um éter. E aqui, no geraniol. Geraniol, você tem aqui, OH ligado a carbono saturado. OH ligado a carbono somente com ligações simples diretamente, esse carbono aqui que está ligado, somente tem ligação simples. Então, ele é um álcool, ok? E aqui também, pelo mesmo motivo, carbono que só tem ligação simples, que está ligado ao OH, eu também tenho um álcool. Beleza, galera? Então, eu acho que acabou essa parte aqui de questões. Então, vamos lá para a revisão da frente C, que é a nossa querida frente de Química Orgânica. Pessoal, então, postulados de Kekulé. Quais são os benditos postulados de Kekulé? São 3, como eu falei para vocês lá na primeira aula que tivemos juntos. Primeiro postulado, a tetravalência do carbono. O carbono faz 4 ligações, certo? Elas podem ser 4 ligações simples, podem ter duplas, triplas, e assim você pode preencher essas 4 valências, ok? Além de preencher essas 4 valências, é importante saber o quê? Que essas 4 valências, elas têm o mesmo valor. É indiferente eu conectar uma posição ou em outra, porque ambas são idênticas, ok? Tem o mesmo comprimento, no geral, quando estão ligadas ao mesmo elemento. Então, são idênticas, têm o mesmo valor, tanto faz eu colocar numa posição ou outra. E por fim, o carbono tem essa propriedade maravilhosa de formar cadeias. Você pode ter diversos tipos de cadeias que a gente aprendeu no nosso curso até agora. Cadeia reta, cadeia ramificada, cadeia cíclica, cadeia aromática. Então, são diferentes tipos de cadeias proporcionadas por essa propriedade do terceiro postulado. Ok? Pessoal, classificação de ligações carbono, de ligações de carbonos e de cadeias. Ok? Então, cada coisa é uma coisa, tá? Classificar uma ligação é uma coisa, classificar carbono é outra coisa e classificar cadeia é diferente, beleza? São 3 coisas
distintas, beleza? A primeira classificação que a gente vai fazer é com relação à classificação das ligações, ok? Então, ó, você pode ter dois tipos de ligação entre carbonos, tá? E, no geral, entre ligações covalentes, para ser mais preciso. Então, os dois tipos de ligações covalentes que tem, por consequência, os dois tipos de ligação que o carbono faz, são ligações sigma e ligações pi, beleza? Agora, ó, como é que você... Agora, o que é cada uma delas, para muitas das vezes para o aluno, a nível de ensino médio, não é tão relevante. Eu julgo necessário falar só a título sim, de não deixar o assunto vago. O que é uma ligação sigma? Uma ligação sigma é uma ligação na qual as nuvens eletrônicas dos dois átomos, ó, imagina que a minha mão é um átomo. Olha para a minha imagem aqui. Imagine que a minha mão é um átomo e a minha outra mão é um átomo também, certo? Então, os elétrons estão distribuídos, ó, no entorno, certo? Então, eu tenho uma nuvem eletrônica no entorno. Quando essas nuvens eletrônicas se aproximam frontalmente, ó, eu tenho que tipo de ligação? Ligação sigma, beleza? Agora, não sei se vocês se lembram da aula, se não se lembram, volte nela lá. Eu posso ter também, ó, um átomo que os orbitais que distribuem a nuvem eletrônica, eles estão paralelos entre si, ó. Imagine que o centro do meu braço aqui, ele é o núcleo do átomo, e aqui as pontas, o meu punho e o meu cotovelo são os orbitais, ó. Então, há uma aproximação lateral. E a interação, ó, ela é menor. Por quê? Ó? Porque é uma interação de lado. Então, ela é um pouco mais fraca. Então, essa ligação que há a interação lateral entre as nuvens eletrônicas, entre os orbitais, eu chamo de ligação do tipo π. Beleza? Pessoal, uma coisa relevante de falar para vocês. Mais importante do que saber o que é saber distinguir. Tá? Primeiramente, ó, uma ligação sigma, eu sempre vou falar o seguinte, a primeira ligação sempre é sigma, certo? Ó, então, ó, no caso aqui, ó, de uma ligação simples, vai ser sigma, porque é a primeira, certo? Agora, quando tem uma dupla, a primeira vai ser sigma e a segunda vai ser π, beleza? Agora que eu tenho uma tripla aqui, ó, a primeira, eu começo contando do meio, tá? A primeira vai ser sigma e as outras duas vão ser π, ok? Então, mais importante do que saber o que é saber, pessoal, que como identifica. E, além disso, nós vamos chegar lá na frente e falar um pouquinho sobre hibridação do carbono, ok? Beleza. Ah, só frisando aqui. Por que é importante saber se identificar? Porque é a partir desse tipo de sigma ou π que você consegue saber a hibridação do carbono, beleza? Então, voltemos ao nosso assunto principal aqui, ó. Classificação dos carbonos. Classificação dos carbonos, ó. Então, o primeiro tipo de classificação que você tem é quanto à vizinhança. Quantos carbonos eu tenho na vizinhança do carbono que eu estou analisando, ó. Por exemplo, ó, esse carbono aqui em azul, ele que eu sublinhei aqui. Observe o que, galera? Que ele só tem ligado a si somente um carbono diretamente. Então, chamaremos esse carbono de primário. Já o carbono aqui, o carbono roxinho que eu sublinhei aqui, talvez o vídeo não vai aparecer as cores, ele está ligado a dois carbonos. Então, tem um carbono terciário. Beleza? Por fim, prosseguindo, perdão, secundário. Então, ó, quando eu tenho dois carbonos ligados, eu tenho secundário. Quando eu tenho 3 carbonos, quando é o caso aqui do amarelo, sem amarelo, sei lá, sou péssimo para cores. Então, ó, quando eu tenho aqui ligado a ele
3 carbonos, como é o caso do carbono que eu sublinhei, ó, está ligado a ele, este e este. 3, certo? Então, é um carbono terciário. Quando eu tenho 4 carbonos, como é o caso do carbono em vermelhinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é um carbono quaternário. Beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre quiralidade aqui, mas vamos tratar disso mais adiante quando a gente falar sobre isomeria, tá? Especialmente isomeria óptica. Pessoal, ó, então, ó, agora falando um pouquinho sobre classificação de cadeias, tá? Quanto ao tipo de cadeia. Primeira classificação que a gente tem, a mais geral delas, se a cadeia é aberta ou se a cadeia é fechada, certo? Uma cadeia aberta, ó, é aquela cadeia que não forma ciclos. Ela só um macarrãozinho assim, compridinho, certo? Um espaguete. Agora, ó, quando eu tenho o quê? Uma cadeia que forma um ciclo fechado, ele é chamado de cadeia fechada, certo? Pessoal, prosseguindo, ó, então as cadeias, no geral, elas podem ser chamadas de cadeias normais e ramificadas. Ele colocou aqui como somente a aberta pode ser ramificada, mas ambas podem ser ramificadas, você concorda comigo? Se, por exemplo, eu tenho benzeno, o benzeno é a cadeia principal. Se o benzeno tem anexado a si ramos ou ramificações, ele é ramificado. Mas, enfim, vamos manter simplificado aqui da forma que ele fez. Então, ó, temos cadeia normal, quando eu não possuo ramificações em cadeias abertas, e ramificada quando eu possuo ramificações, ok? Na fechada, você pode ter ramificações sim, como eu frisei para vocês. Agora, as cadeias cíclicas, elas podem ser divididas em 2 tipos básicos, tá? São as cadeias alicíclicas ou não aromáticas, sinônimos dessas duas palavras, ou podem ter também as aromáticas, que é o segundo tipo, tá? Cadeias aromáticas são quais? São aquelas que possuem benzeno, certo? Anel benzênico, para ser preciso. Então, possui anel benzênico, são cadeias aromáticas, tá? Claro que tem outras cadeias que têm outros tipos de anéis aromáticos, mas não vem ao caso, como eu falei para você lá no vídeo que a gente estudou, tá? Mas para nós aqui tem anel benzênico é aromático, ok? Agora, não tem anel benzênico, vai ser o quê? Alicíclica. O prefixo ali é não, ele quer dizer que é o oposto de aromático. Então, alicíclica é aquela cadeia cíclica que é não aromática, beleza? Não possui benzeno. Falando um pouquinho sobre as aromáticas, eu posso dividir também em mononucleada e polinucleada. Quando eu tenho apenas um anel benzênico lá, sozinho, paradinho, quietinho lá, eu tenho o quê? Uma cadeia mononucleada. Quando eu tenho vários anéis benzênicos, eu tenho a cadeia poli, que eu tenho mais de 2, tá? Agora, se esses anéis benzênicos estiverem coladinhos um no outro, assim, coladinho, vai ser condensado. Pensa comigo assim, ó, condensar é ficar junto, certo? Está bem condensado. O conteúdo está condensado, o conteúdo está compacto, próximo. Então, a cadeia condensada é uma cadeia que eu tenho os 2 núcleos lado a lado. Quando eu tenho um carbono no meio das duas, tornando-as separadas entre si, elas estão uma do lado do carbono, outra do lado do carbono, um intruso aqui no meio, eu tenho aqui, então, um tipo isolado, certo? Cadeia do tipo isolado, ok? Agora, pessoal, falar um pouquinho sobre o bendito heteroátomo, certo? Então, por exemplo, ó, digamos que eu tenho um sistema no qual eu tenho uma cadeia bonitinha. Vou ver se eu consigo escrever alguma coisa para vocês aqui. Veja só, vamos tentar mostrar aqui. Inovações, papel. Olha só.
que eu tenho, ó, carbono, 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 carbono. Eu tenho carbono, 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 eu tenho uma cadeia homogênea, bonitinha, certo? Agora, ó, carbono, oxigênio, carbono. Então, olha que o oxigênio entrou de intruso aí, ó. Quando eu tenho um elemento diferente do carbono que entra na cadeia e quebra a homogeneidade, então eu tenho um heteroátomo, ok? Beleza. Então, voltei. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui. Você pode ter também uma cadeia que tem heteroátomo e uma cadeia que não tem heteroátomo. Quando uma cadeia possui heteroátomo, é chamada de cadeia heterogênea. Quando não possui, é uma cadeia homogênea, ok? Quanto à presença de saturação, lembra lá da dupla? Então, digamos que eu tenho aqui o meu papelzinho aqui, essa cadeia aqui. Se eu coloco aqui uma dupla, essa cadeia agora tem uma dupla, é uma cadeia insaturada, porque tem uma insaturação, ok? Insaturada, porque tem insaturação. Beleza, galera? Então, prosseguindo, ó, falando um pouquinho sobre a hibridação do carbono. O carbono, ele tem uma hibridação, que deriva do quê? Deriva daquelas ligações π e aquelas ligações sigma que a gente aprendeu lá atrás, tá? Então, como é que eu sei que uma ligação, que um carbono é hibridado em sp3, sp2 e sp? É muito simples, ó. Voltemos lá nesse sisteminha aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Olha só. Perceba o seguinte, ó. Olha aqui. Eu tenho aqui esse carbono, certo? Esse carbono tem quantas ligações sigma? 1, 2, 3. Então, ele é um carbono que, ó, S,